Começando mais um Falha de Cobertura, estamos chegando num dos momentos mais perigosos do futebol brasileiro, que é a janela de transferências. Um momento de muitas especulações, falsas promessas, frustrações e surpresas infelizes. Um momento parecido com o que passa o ano todo o torcedor do Sport Recife. E o compromisso do Falha de Cobertura com a verdade nos obriga a entrar nesse tema. Até para você não ser surpreendido com a informação aparentemente inofensiva de que tem um argentino vindo aí. E quando você vai ver, é o atleta Lucas Mugni. O mito do meia argentino canhoto habilidoso. Exatamente. Então, vamos ignorar completamente a rodada do final de semana do Brasileirão e abordar e criticar, porque somos um programa pensante, as principais transferências do futebol brasileiro que aconteceram nesse ano até esse momento. Nunca aprovaram nada contra mim. Professor Serginho, em primeiro lugar eu gostaria de destacar e explicar para o pessoal de casa que está assistindo o programa que você dessa vez está sem água, porque você demonstrou não ter nenhuma maturidade para conduzir o programa com água na sua frente. Então essa é a sua punição, você está sem água até que você demonstre ser merecedor de ter o seu copo de água na sua frente para você poder ficar olhando para sua água o programa inteiro, como eu deixei sempre você livre para fazer. E eu tô curioso para saber como que você vai demonstrar que você é merecedor disso. Agora, uma das contratações que movimentaram o mercado brasileiro nas últimas semanas foi o interesse do Flamengo pelo atleta irlandês Mick Johnston, Serginho. Uma contratação que surpreendeu a todos, inclusive o presidente do próprio Flamengo ficou surpreso com essa movimentação, né? E mesmo com o atleta já estando com as passagens compradas, as suas malas prontas, o casamento já desfeito, o apartamento que ele morava em Edimburgo devolvido para a imobiliária e já tendo sido invadido por punks, mesmo assim foi desfeito o negócio, Serginho. Isso pode ter surpreendido muita gente, inclusive a diretoria do Flamengo, inclusive a imprensa dita especializada, mas a gente aqui do Fala de Cobertura, a gente não se surpreendeu, entendeu? Porque a gente sabe que o Flamengo, pelo dinheiro que ele tem em caixa, mais o que ele ganhou ainda no Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo pode contratar qualquer um, cara, Daniel. Qualquer um mesmo, cara, Daniel. E aí veio esse atleta Mickey. O Flamengo foi lá no Mickey, foi lá na Irlanda. Qualquer um. Quem? Ele, Mickey. Na verdade, na Escócia, né? Irlandês jogava na Escócia. E quando as primeiras notícias da contratação desse atleta Mickey começaram, Serginho, a pipocar no meu grupo de Telegram oportunidades do leste europeu, eu pessoalmente confesso que pensei que se tratava de um adolescente vindo num intercâmbio estudantil, mas não, Serginho. Até se interessou. Até me interessei, mas não, é um atleta adulto, profissional, que vinha de um trabalho forte na segunda divisão do futebol inglês, né, que aqui no Brasil seria correspondente aí, de repente, ao campeonato catarinense, mas parece que ele não foi do agrado da torcida do Flamengo e por esse motivo, né, a gente sabe que a torcida do Flamengo reage muito rápido, como foi no caso da contratação do senhor Valdemar, a torcida reagiu rápido e a contratação foi desfeita. Agora você olhando bem ali, analisando os números desse atleta, Daniel, esse atleta Mickey, ele tem um desempenho compatível com o forte futebol catarinense, né? Porque o atleta Mickey, em 4 anos, ele como atacante, ele tem 11 gols, Daniel. Então dá menos de 3 gols por ano. Então agora, Serginho, ele entrando já na metade do ano, ele faz 3 gols por ano e só restaria a ele 1,5 gols para fazer pelo Flamengo. Ou seja, uma contratação cirúrgica, pontual. Esse 1,5 gols é 1,5 gols que não pode ser desperdiçado. Com certeza. Teria que ser colocado, inclusive, assim, no momento chave. No momento chave, porque senão, se ele faz esse gol contra o Juventude... 4-0, por exemplo. Aí não serve mais. Não serve mais. É um gol dispensado. Ele teria que fazer esse gol, às vezes, numa prorrogação. Ou até mesmo numa cobrança decisiva de pênalti. Olha a pressão que ele vai botar em cima do Felipe Luiz. Exatamente. Então, interessante. Agora, o presidente do Flamengo, que é conhecido como uma sigla, é o tal do BAP, ele disse que vetou a contratação do atleta, Mickey, depois que ele leu o relatório médico dizendo que o Mickey só pode jogar 900 minutos esse ano. Nesse ano ele só tem 900 minutos para jogar. Mas, Serginho, pelas contas aqui que eu fiz rapidamente, para alguém que vem para ficar no banco, entrar para fazer 1,5 gols, eu acho que 900 minutos tá mais que suficiente, né, Serginho? Mas aí, segundo as palavras do próprio BAP,
abre aspas, ele falou o seguinte, ó, ele pode ser um ótimo atleta, um ótimo profissional, mas para as necessidades do Flamengo ele não era o ideal. Então, talvez o Flamengo esteja procurando um péssimo atleta, um péssimo profissional, entendeu? Já que um bom atleta não faz parte das intenções do clube. Agora, falando em jogadores que têm dificuldade em jogar muitos minutos, Serginho, o departamento médico do Flamengo trouxe uma outra contratação que mexeu com o futebol brasileiro, que foi a do ex-atleta e fisioterapeuta autodidata Rodrigo Caio, Serginho, o ex-zagueiro Rodrigo Caio. Mas o que surpreendeu a todos é que ele não foi contratado para dar palestras no departamento médico do Flamengo. Ninguém entendeu. Não, certamente ele ia contribuir muito. Ele veio para ser auxiliar técnico do Felipe Luiz. Uma aposta arriscada, porque atuando nessa função de auxiliar, a gente sabe que auxiliar fala muito, e dado o histórico de contusões desse profissional, certamente ele corre um risco muito grande de distender uma corda vocal durante uma preleção e ficar fora por meses, Serginho, em completo silêncio. Com certeza, é difícil pro atleta. Tanto até que no tempo que você ficou preso na Polônia, a gente sabe muito bem disso, Daniel. Eu lembro que você ficou mais de 6 meses com a corda vocal distendida, e aí você não pôde dar seu depoimento, que é a sua versão dos fatos, e a gente acabou até sendo julgado meio que a revelia ali, e a gente não teve o que fazer. Eu sei, Serginho, que você, enfim, você sempre, quando você tem a oportunidade, você fala isso, eu sei que a sua pena ficou maior por causa disso, mas eu não posso ser julgado por causa disso, por causa de uma contusão que eu tive, né? Você sabe que as cordas vocais são uma região muito sensível, ainda mais para nós profissionais da comunicação, então não há necessidade de você ficar lembrando essa história da Polônia o tempo inteiro, porque isso vai ser esclarecido na hora certa, que vai ser o ano que vem, o ano de 2026. Podem me cobrar. Sim, é que eu acho que ali, voltando aqui para a situação do Rodrigo Caio, eu acho que o Rodrigo Caio, ele pode ter vindo para o Flamengo para treinar talvez a contusão ensaiada, Daniel. Que inclusive já vem dando resultado com os atletas aí, Alexandro, Ayrton Lucas, Eric Pulga, Michael e De La Cruz no departamento médico, orientados por ele. Olha já a influência que ele já vem trazendo pro elenco do Flamengo. É o resultado do trabalho. O trabalho bem feito. Eu sei que os profissionais de saúde contratados hoje, como o Rodrigo Caio, é uma tendência, né, nos times de hoje, e ele traz esse know-how do jogador, né, sem jogar, que você vê, por exemplo, o atleta Lucas Moura, do São Paulo. Que essa contratação de desfalque, né? É a contratação de desfalque, exatamente, é a contratação de desfalque. Você vê o Lucas Moura, por exemplo, que foi contratado para ser desfalque no São Paulo, e foi desfalque no São Paulo já. Nos últimos jogos, você vê o planejamento sendo cumprido a risca e como é profissional esse jogador. Exatamente, é todo um novo mercado que está se abrindo aí, Gabriel. E a experiência também que esses jogadores lesionados, eles trazem para o departamento médico, cara. Isso é incrível. Muitas vezes, esses atletas, eles têm lesões que às vezes eles adquiriram num jogo na Arábia Saudita, cara. Às vezes um jogo na Rússia, às vezes um jogo na China, que a gente nem sabe como é que é. São contusões exóticas. Exatamente, né? São. Então, quantos médicos brasileiros, por exemplo, tiveram a chance de ver de perto uma entorse de quadril grau 2? Poucos. O Oscar mesmo, também de São Paulo, voltou a jogar e já se lesionou de novo, voltando à condição, né, principal dele, que é de desculpa pro mau desempenho do clube. Por que o São Paulo tá mal? O Oscar tá machucado. Ou seja, já vale o investimento. Com certeza. Mas agora vamos aproveitar que a gente está falando de lesão, porque pensou lesão, pensou Neymar! Para falar de Neymar, a gente tem que lembrar o seguinte, que o Santos, ele aproveitou que todas as atenções estavam voltadas para o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA e renovou com o Neymar, Daniel. E renovou também com as contusões do Neymar até o final do ano, porque hoje o atleta é tão bem assessorado que são 2 contratos. Você faz o contrato com o Neymar e você faz o contrato com as lesões do Neymar. Cada lesão do Neymar tem um empresário próprio. Exatamente. Então o craque agora vai ter tempo tranquilo o suficiente para ele descansar mais 6 meses e aí sim tá 100% preparado para... E aí sim tá 100% preparado para o Cruzeiro, nem em alto mar, que normalmente acontece no final de dezembro. O problema, Serginho, é que o Neymar é um jogador rebelde. E eu não sei se ele vai cumprir à risca esse planejamento do Santos para ele. Ele já está fugindo, inclusive, do que foi pensado para ele no Santos. Vem jogando aí 90 minutos e se recusando a se lesionar, Serginho. Os dirigentes do Santos estão perdidos. Não era isso que foi combinado. Eles não sabem como lidar com o jogador. Eu tive conversando, inclusive, com um pai de um outro jogador do Santos, e ele me disse o seguinte, que o planejado não era esse que vem acontecendo. O planejado era, primeiro mês, Neymar na Kings League. Se divertindo. Segundo mês, só para discutir e acertar salário. Mês 3, aí em agosto, é dia dos pais, não conta. O Neymar ele tem muitos filhos biológicos, é um mês muito trabalhoso para ele, então no âmbito pessoal também não conta.
Mês 4 seria para finalizar a fisioterapia, mês 5 para acertar as bases de uma saída precoce e o mês 6 ele já estaria livre para se contundir novamente em outro clube, aí no futebol árabe ou no futebol norte-americano. Só que agora, com ele jogando, fazendo gol, jogando 90 minutos, o Santos está perdido, Serginho. Exatamente, o planejamento do Santos, Daniel, ele tá apto para jogar tão rápido assim, 90 minutos, só no jogo de pôquer, Daniel. Mas no futebol não. O Santos, inclusive, já estava com a mesa de pôquer pronta, com as cadeiras prontas, com as cartas embaralhadas. Mas o Santos está certo em ser conservador. O calendário do futebol brasileiro é cruel, Serginho. Essa é a verdade, que as pessoas se recusam a discutir. Hoje o atleta brasileiro tem jogo domingo, segunda tem churrasco, terça tem boate, quarta tem jogo de novo, quinta é um show de pagode, às vezes até um eletrônico. Sexta tem uma vara de família para contestar o valor de uma pensão, sábado é um cassino clandestino. Não tem jogador que aguente, Serginho. São seres humanos, não são máquinas, Serginho. Eles têm o direito de descansar. Não, eu fui atleta, eu sei como é isso, Serginho. Calma. Não pense que a sua solidariedade vai te valer uma água, não, tá, Serginho? Você vai conseguir voltar a olhar para a água, não. Vamos seguir com o programa. Eu só queria aqui fazer uma menção, avisar ao Flamengo que o Flamengo tem que tomar cuidado em relação ao planejamento, porque o Flamengo acabou de contratar o atleta Carrascal, que é conhecido como Neymar colombiano. E aparentemente, o Neymar pai, ele vem abrindo, franquia de novos Neymares aí pela América do Sul. Mas isso é esperado, né? Isso é esperado, porque o Neymar é uma marca. Hoje o Neymar é uma marca e o pai do Neymar é extremamente profissional e visionário nisso. O pai do Neymar está fazendo o que foi feito com a novela Rebelde. E ele está certíssimo. Se esse modelo não tivesse sido adotado pela novela Rebelde, hoje em dia não teríamos o Chai Suede no Brasil, Serginho. E o que seria do nosso país hoje sem o Chai Suede é difícil até de imaginar. Eu não quero nem pensar sobre isso. Agora, você sempre fala que quando uma empresa começa a dar errado, você inaugura outra com o mesmo nome, mas por outro CNPJ. Então, Sim. acho que deve ser um pouco isso. Desculpa eu te citar. Não, pode citar. Não, essa frase é minha. É porque você sempre fala isso. Agora, eu só não entendi o porquê o pai do Neymar não abriu esse outro Neymar aí num paraíso fiscal. Você imagina um Neymar nas Ilhas Maurício, empresariado pelo pai do Neymar, sem precisar declarar nada, Serginho. Esse até deve ser o maior jogador de futebol do mundo. Com certeza. E o Neymar até original, ele poderia voltar a ser apenas um garoto propaganda da marca Neymar, que é onde ele vem rendendo melhor nos últimos anos. E as Ilhas Maurício, Serginho, com esse novo formato aí de Copa do Mundo e tendo o seu próprio Neymar, aí finalmente o sofrido povo das Ilhas Maurício ia poder sonhar em ser eliminado nas oitavas de final da Copa, que é praticamente o mesmo projeto da seleção brasileira. E eu vou além. Se você hoje tem uma Cacau Show em cada shopping do Brasil, por que não um Neymar em cada shopping do nosso país? Olha o potencial desse modelo de negócio, Serginho. Até ficar sentado também no shopping, tirando foto com criança, é uma posição que o Neymar ainda consegue render muito bem, Daniel. Ele pode, inclusive, fazer a fisioterapia dele. Pode, porque a maior parte da fisioterapia do Neymar é feita online, Serginho. É feita online. E quando ele não pode, ele manda um amigo dele fazer a fisioterapia no lugar dele. Ele é extremamente profissional nisso, ele não perde uma sessão. E agora a única coisa que eu fico triste é que se o apresentador comunicador Gugu Liberato tivesse a visão do pai do Neymar, o grupo Polegar poderia ainda estar ativo até hoje, entendeu? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Desculpa. Pode voltar a olhar para a água, Serginho. Agora, antes da gente passar para o próximo tópico, Serginho, eu gostaria também de destacar, que a gente acabou não falando aqui, do Palmeiras. Palmeiras que, até enquanto esse programa está sendo gravado, não estava trazendo nenhum novo nome, mas já se adiantou, porque sabia que ia perder o seu principal jogador para o futebol europeu, né, o jogador negociado, e prontamente foi ao mercado e trouxe um jogador lesionado para substituir. E vem dando muito certo. Filhos de técnico! Não bastasse aí todo o universo de incertezas, né, em relação à contratação de jogadores e treinadores, agora tem toda uma leva de filhos de treinadores pra gente se preocupar, Serginho. Todo mundo, né, ficou tranquilo quando o Tite anunciou que esse ano não treinaria mais ninguém, os torcedores de todos os clubes do Brasil, talvez menos os do Corinthians, mas todos os outros ficaram bem tranquilos. Mas aí o que aconteceu? O filho do Tite, Titinho, anunciou que gostaria de assumir uma equipe. O mundo do futebol entrou em estado de extrema tensão.
O problema, né, que se o Titinho assume uma equipe sem o pai seria ele. E assim ele abriria portas para que o seu filho, que viria a ser o neto do Tite, começasse a palpitar em futebol. Seria a era do Tititinho. Exatamente. A sorte é que o Titinho, o filho do Tite, já arrumou prontamente uma outra figura paterna e agora ele está trabalhando como auxiliar do Kleber Xavier, o que era o antigo auxiliar do Neymar na seleção brasileira. E agora é o auxiliar do Neymar no Santos. Exatamente. Esse trio agora é responsável por conduzir o Santos de volta à Série B, Serginho. Mas aí eu acho certo, Daniel, porque quando o Tite disse não ao Corinthians, o filho do Tite ficou sem ter como trabalhar, Daniel, porque aí ele teve que pegar o primeiro emprego que apareceu, que no caso foi o Santos. Mas aí eu acho injusto com o filho do Tite, Serginho, o Titinho, porque assim, o Tite parou para cuidar da saúde física e mental dele, mas o filho tá saudável. E foi mais uma vítima do egoísmo de um profissional que só pensa na própria saúde mental. Não, e o filho do treinador, principalmente o filho do treinador que trabalha com o pai, é como um filho de músico que toca na mesma banda do pai. Né? Se o pai não marca um show, o filho não toca. O Titinho é o Moreno Veloso do esporte, Serginho. Hoje a verdade é essa. Agora, vamos aproveitar para falar da mais recente contratação de filho de treinador, que foi a contratação do Ancelotinho, o filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que agora é técnico do Botafogo. O Ancelotinho. É o primeiro trabalho dele. Primeiro trabalho dele? Nunca trabalhou. Que uma hora, Serginho, os filhos têm que largar a prancheta do pai e começar na profissão. E o momento, Serginho, que o Ancelotinho foi pro Botafogo, foi um momento talvez importante, porque foi um momento que o Carlo Ancelotti foi condenado na Espanha a 1 ano de prisão. Um momento delicado para a família. E talvez por isso que ele tenha vindo pro Brasil. Talvez a pena dele tenha sido, a punição dele tenha sido ser treinador da seleção brasileira. De repente foi convertida em treinar a seleção brasileira. Exatamente. A gente não tem maiores detalhes, né, dessa punição. Talvez a regra seja de que a cada 3 pontos conquistados, eles abatam 1 dia de pena do treinador. A gente não sabe. Nem a gente, nem o pai do Neymar tem conhecimento direito da legislação espanhola. Com certeza. É uma legislação difícil. Agora, o problema também de você ficar treinando uma seleção, mas você estando em regime fechado, eu sei muito bem disso, né? Porque eu passei quase a minha vida inteira na cadeia. Isso acontecendo num país europeu, como é que você vai treinar a seleção brasileira num país europeu via celular? A gente teve preso na Polônia. O celular lá não funciona, Daniel. Você lembra da dificuldade nossa lá de fazer uma ligação? Lá os celulares, eles são bloqueados, eles não funcionam, não tem sinal, são celulares fracos. O presidiário não é respeitado na cadeia polonesa como é no Brasil, não é. Infelizmente. Mas é por isso que o Carlo Ancelotti veio para o Brasil, onde ele, mesmo preso, ele vai conseguir usar o celular à vontade de comandar a seleção brasileira, os treinos, os jogos, tudo tranquilo. Só me preocupa as amizades que ele pode fazer na prisão. Daqui a pouco a gente pode estar recebendo em casa uma ligação do Carlo Ancelotti preso, dizendo que sequestrou o seu filho ou que identificou uma compra suspeita no seu cartão de crédito. Fica atento. Mas eu cresci na cadeia, entendeu? E tem muita gente legal lá. Tá bom, Serginho, legal. Agora, a gente está falando aqui, né, dessa tendência do futebol brasileiro de terceirizar o comando técnico dos times pro filho do treinador, uma coisa que a gente já viu no Flamengo do Tite, no Corinthians com o Ramonzinho e agora na seleção brasileira /Botafogo com o Ancelotinho, porque ter um filho na comissão técnica, Serginho, essa é a explicação, tem a vantagem desse filho ser um profissional que você pode traumatizar tranquilamente, porque o pai é legalmente autorizado a fazer isso. Porque se você tratar mal um auxiliar técnico, mal um profissional, ou falar que ele é uma decepção, que a mãe dele tem vergonha dele, ou se você esquecer de buscar ele na escola, ele fica chateado, às vezes quer até te processar, Sérgio. Exatamente, e se ele for teu pai, você não tem o que fazer. Agora, pro Botafogo foi melhor ainda, porque o John Textor, ele já saiu economizando direto, porque o Carlo Ancelotti, e obviamente o Ancelotinho, ele já estava aqui no Brasil, então ele não precisou nem comprar a passagem. E ainda vai economizar em hospedagem e alimentação, porque o Ancelotinho, ele ainda mora com o pai. Nem a mensalidade da Netflix o Ancelotinho paga, quem paga é o pai. A minha sugestão para os times de hoje, dada essa questão delicada aí de pai e filho, não é mais contratar um técnico pai que venha com um filho acoplado de auxiliar. Seria contratar o avô, que aí vem com o técnico mesmo, né? Que é o pai de auxiliar. Por exemplo, o Guardiola, profissional caríssimo, disputadíssimo, praticamente impossível de ser contratado. Mas e o pai do Guardiola? Com certeza. Ou seja, o avô do Guardiolinha. Esse deve estar com tempo livre, deve ter bases salariais mais simples de serem negociadas, contrata o avô do Guardiolinha, o pai do Guardiola, e ele vem com o Guardiola junto. Com certeza. São questões. São questões importantes. Isso também sem falar que o salário de um pai idoso é bem mais acessível que de um treinador no auge da carreira, entendeu? Porque, infelizmente, a gente sabe
como o aposentado é tratado no Brasil, cara, infelizmente. E muitas vezes, Serginho, um idoso está com uma idade avançada, tá mais confuso, está mais fragilizado mentalmente, aí fica mais fácil você convencer ele a assinar com o Corinthians, que é uma coisa que uma pessoa nas plenas faculdades mentais teria uma grande relutância, né, em aceitar. Então, ir para os clubes não tem nada mais bonito do que ver o brilho nos olhos de um senhor de idade que acha que está ajudando com alguma coisa. Com certeza. Talvez a única coisa mais bonita que isso seja dinheiro, cara. E água. Especulações! Sempre nos chama a atenção os verbos utilizados A gente e está as sempre atento, expressões. tem que interpretar. Cara. Exatamente. Nessas notícias de especulações, que é o seguinte, essa notícia primeira aqui é o seguinte, que o clube do Fortaleza mira jogador do Botafogo. Aí abre aspas, tentando sair das últimas posições do Brasileirão, o Fortaleza mira a contratação do volante Danilo Barbosa do Botafogo. Imagina aí, Serginho, o estresse do atleta Danilo Barbosa nessa situação, tendo que passar o dia todo com a mira, talvez até uma mira laser vermelha, alguma parte do corpo, enquanto tenta treinar, tenta jogar boliche com a família, uma mira do Fortaleza. Isso no Rio de Janeiro. Esperamos que essa situação seja resolvida. Não, e às vezes até isso é um modo de pressão, que o jogador vendo essa situação, ele acaba assinando com o Fortaleza. Exatamente. Em outra situação, ele não iria. Agora, tem uma outra matéria aqui, que é importante, que é a seguinte, abre aspas, Clube do Remo fica perto de jogador do Botafogo. Ali, perto. Uma situação incômoda. Mandaram um dirigente ficar perto. Uma situação incômoda. Extremamente incômodo, porque você viver a sua vida, o dia a dia da sua vida, com um dirigente perto de você o tempo inteiro, respirando alto, mastigando, fazendo barulho, comentando tudo que você faz. Isso aí realmente, às vezes até atrapalha você estar começando um relacionamento com uma pessoa legal. Então, um dirigente. O que é isso aí? Seu pai? Não, isso é um dirigente que está perto. Um dirigente do Remo. Está perto. Exatamente. E a última notícia aqui, Catarina, é a seguinte. Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves entram no radar de times estrangeiros. Mas ainda não há proposta. É porque aí, por que não há proposta? Porque eu imagino que seja até um problema gerado pelo próprio jogador do Flamengo, que está andando por lugares aí monitorados, né? Já que eles estão aparecendo no radar de clubes estrangeiros de bobeira, eles não fizeram nada para isso. Às vezes você vai aqui no Hard Rock Café, com a tua família ali, para você comer um hambúrguer, beber uma água, e de repente você está aparecendo no radar de um time da MSL que você nem sabe nem que existe. Times estrangeiros Você pensa que é uma faculdade. Os times estrangeiros estão assim, não tem mais limite para esse poder econômico, eles vão espalhando radares por vários países e você está, de repente, no radar de um clube, que são espécies de pardais de trânsito, né? Só que a multa é ir você jogar num clube russo. É complicado. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Lembrando que se seu pai possui uma padaria e te ensina uma receita, as chances de você triunfar são boas. Mas o esporte e futebol é muito mais do que saber a quantidade adequada de farinha e fermento na produção de um brioche. No esporte e futebol, o seu filho pode carregar para sempre o ódio que uma massa fanática de torcedores tem por você. Assim como o seu neto herdará esse mesmo ódio que a torcida tem pelo seu filho. Portanto, se você é um técnico de futebol, não incentive seus filhos a seguirem seus passos. Mantenha-os vivendo de uma boa e pomposa mesada. Isso poupará toda a árvore genealógica da sua família da praga que é a maldição do seu sobrenome e de toda a tristeza que ele proporcionou no esporte. Um forte abraço e um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos.